Sejam bem-vindos ao canal Aprenda a Programar Jogando, onde aqui a gente ensina diversos conceitos da programação de maneira dinâmica e interativa. O meu nome é Ana Júlia e na aula de hoje veremos o conceito de listas em Python e de que forma esse conceito tão importante pode ser utilizado. Bom, então vamos começar conceituando as listas. Como o próprio nome diz, as listas nos possibilitam elencar objetos, nomes ou quaisquer coisa que quisermos. Em uma lista de compras, como o exemplo que eu tenho aqui, eu posso anotar quais objetos eu desejo comprar. Então, por exemplo, arroz, feijão, açúcar e assim por diante. Mas, como eu disse antes, eu posso listar o que eu quiser. Então, se eu quiser fazer uma lista de matérias que eu curso na escola, como, por exemplo, matemática, português, ciências, eu posso também. Tá, então agora que a gente já entendeu o conceito de listas em Python, surge a pergunta: como são as listas em Python? Bom, em Python, a gente denomina uma lista por meio dos colchetes, e que são esses parênteses quadrados, e dentro deles a gente coloca os nossos elementos. Então, naquele primeiro exemplo da lista de compras, dentro dos colchetes eu colocaria o meu primeiro elemento, vírgula, o meu segundo elemento, vírgula, o meu terceiro elemento. Se eu quisesse colocar mais elementos, bastava colocar mais uma vírgula e escrever os meus elementos. O que é importante citar aqui é que em Python, o meu primeiro elemento possui um índice 0. E mais pra frente a gente vai entender o porquê é tão importante saber disso. Bom, então se eu quiser criar uma lista, eu uso os colchetes. Aí a gente vai aprender como usar alguns comandos importantes, como o comando append, o comando insert, len, o remove e o split. Eu tô com um Colab aberto aqui para mostrar para vocês como que a gente cria uma lista e quais as funcionalidades que a gente pode fazer dentro da lista. Então vamos lá. Criando uma lista. Então, como eu disse nos slides, para a gente criar uma lista, basta usar os colchetes. Então aqui eu criei uma variável, o nome da minha variável é A, mas eu poderia colocar o nome que eu quisesse, desde que eu respeitasse as regras de criação de variável. Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, sobre variáveis e qualquer outro conceito que antecede listas, é só ir na nossa playlist aqui no YouTube, o link está aqui na descrição, e dar uma olhada nos vídeos e voltar aqui para assistir. Bom, então, respeitando as regras de variável, então eu não posso começar com um número a minha variável e eu também não posso criar uma variável com espaços. Então, se eu quisesse criar uma variável, por exemplo, lista de compras, o Python não reconhece isso como uma variável. Eu teria que colocar ou um underline, normalmente a gente coloca underline, ou colocar a letra maiúscula para indicar a separação das frases. Então, eu vou colocar aqui a minha variável, eu vou denominar ela como A. Criei a minha lista e eu posso printar a minha lista. E quando eu printo, vocês veem que ela está vazia, né? E quando printa uma lista no Python, vocês veem que ele sempre aparece com os colchetes aqui. Tá, então agora a gente vai aprender o primeiro método para criação de listas no Python. E esse método é o append. Aqui tem uma indicação de como utilizar o append. E para utilizar, eu vou colocar o nome da lista, ponto append, e dentro do parênteses eu vou colocar o meu elemento. Como o elemento é uma string, eu coloco sempre entre aspas, mas se fosse um número eu não colocaria entre aspas. Tá, então vamos usar aqui primeiro o nosso append. Então eu coloco A, que é o nome da nossa lista que a gente criou acima, ponto append. E dentro do parênteses eu vou colocar, por exemplo, arroz. Aí eu posso adicionar outro elemento, a.append, feijão, por exemplo, e adicionar na minha lista. Aí agora vocês percebem que a minha lista ela não está mais vazia. E eu posso printar aqui para vocês verem como que está agora. Agora na minha lista tem arroz e feijão. Repara que o método append ele sempre vai adicionar um elemento no final da lista. E o porquê que é importante citar isso? Porque o próximo método que a gente vai aprender, que é o insert, ele possibilita para a gente colocar um elemento na posição que a gente quiser. E como que eu vou utilizar o método insert? Eu coloco o nome da lista, que nem quando eu uso o append, ponto insert, aí dentro do parênteses eu vou colocar a posição, vírgula, o meu elemento. Então vamos lá. Eu vou colocar a.insert e eu vou colocar um elemento na posição 0. E o elemento que eu vou adicionar é macarrão. Quando eu
adiciono na minha lista, vocês veem que quando eu adiciono na posição 0, ele adiciona na primeira posição, assim como eu tinha falado nos slides para vocês. Isso é bem importante, né? A gente sempre tem que lembrar que em Python, a primeira posição é o meu índice 0, a minha posição 0. Tá, continuando. O próximo método é o método len. E para que serve o len? O len ele serve para a gente contar o tamanho da nossa lista. Atualmente, a nossa lista tem 3 elementos, certo? Então, quando eu coloco len de A, len, entre parênteses, o A, ele mostra aqui para mim que eu tenho 3 elementos. O próximo método, então, é o remove. E, como o próprio nome sugere, ele remove determinado elemento da minha lista. E como que eu utilizo? Eu coloco o nome da lista, ponto remove, e dentro do parênteses eu vou colocar o meu elemento. Então, por exemplo, eu posso colocar a.remove e dentro do parênteses eu vou colocar arroz, por exemplo. E quando eu retiro ele da minha lista, eu posso printar. E quando eu printo, eu vejo aqui que o meu arroz ele não está mais dentro da minha lista. Tá, o próximo método que a gente pode utilizar, que a gente já vem utilizando e a gente sabe que a gente pode fazer, é o print. Que a gente pode printar a nossa lista, como a gente acabou de fazer. Só que algo interessante é que a gente pode printar um elemento em específico. Então, por exemplo, eu posso printar o meu elemento que está na posição 1. E como eu já expliquei para vocês, a minha posição 1 é o feijão, certo? Porque a primeira posição é o 0, a segunda é o 1 e assim por diante. Então, quando eu printo A na posição 1, eu printo feijão. O último método é o split. E o que esse método faz? Ele transforma uma string em uma lista. Nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho, por exemplo, um nome completo. Eu peço para a pessoa inserir o nome completo dela. E eu vou criar uma lista a partir do nome completo. Então, por exemplo, meu nome é Ana Júlia Mayumi. Eu sei que o meu primeiro nome é Ana e o meu sobrenome é Mayumi. E é justamente isso que eu quero mostrar para o usuário. Aqui vocês podem ver no primeiro print que tá o seu primeiro nome é, e aí o que ele vai fazer? Ele vai printar o primeiro elemento da lista, que está na posição 0, e o segundo print ele mostra o seu sobrenome é. O seu sobrenome é, aí aqui ó, pode parecer um pouco complicado, mas não é. Aqui eu coloquei len de lista menos 1. E por que len de lista menos 1? Porque, vamos parar para pensar assim, ó. O meu nome tem 3 palavras. Ana Júlia Mayumi. E quando eu peço o len da lista, ele me dá 3, certo? Mas como eu começo no 0, se eu contar 0, 1, 2, concordem comigo que a minha última posição ela não é 3? A minha última posição ela é 2. Então, por isso que eu coloco len de lista nome menos 1. Aí, quando eu coloco isso, ele vai me mostrar o meu sobrenome. Então, vamos exemplificar aqui para ficar mais claro. Informe seu nome completo. Ana Júlia Mayumi. Então, aqui ele mostrou para mim. O seu primeiro nome é Ana e o seu sobrenome é Mayumi. Justamente como eu queria. E por último, eu posso verificar a existência em uma lista. E como que eu faço isso? Eu faço isso utilizando o comando in, que do inglês significa dentro. Então, por exemplo, eu posso querer saber se macarrão ele está dentro de A. Macarrão em A. E a partir disso ele vai me retornar se é verdadeiro ou falso. Como eu sei que macarrão ele está dentro da minha lista, ele vai me retornar verdadeiro. E aí, nesse segundo exemplo, lasanha está dentro de A? Não, não está dentro de A. Então ele vai me retornar falso. Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir se vocês gostaram do vídeo e seguir a gente no Instagram.